Pastor Marcos, então como é que a gente entende, como que se dará essa tal restauração? Porque a Bíblia, ela fala sobre a questão do tempo de angústia de Jacó. Ela não fala sobre isso? Então como é que vai acontecer essa restauração, Pastor Se Marcos? existe fantasia, a maior fantasia é em relação a esse assunto. Quando eu falo fantasia, é uma fantasia apocalíptica, se a gente pode assim descrever. Porque não há outra forma de falar sobre como o pessoal inventa a história. O pastor Misael, ele falou claramente, Israel será restaurado. Tá? Israel será restaurado, mas tem muitas pessoas que vinculam o que tem acontecido na região desde aquele ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 ao cumprimento das profecias de Ezequiel, especialmente em relação à guerra de Gog e Magog. Então o pessoal vincula muito a isso, né? E falam sobre isso como se o atual conflito ele fosse representar já o fim dos tempos. Outros vão falar aí que isso não vai acontecer, que primeiro haverá um falso Messias que prometerá a paz a Israel, depois ele mesmo vai romper com Israel. Falam em reconstrução do terceiro templo e depois numa destruição terrível de Israel, mas isso tudo é uma fantasia apocalíptica, porque não tem base nas escrituras. De fato, haverá uma restauração de Israel, mas antes de haver uma restauração, haverá momentos difíceis. Isto é bíblico. Você mencionou aí o dia da angústia de Jacó. Por tudo que a Escritura nos tem dito, o atual conflito que acontece na região não é um conflito que nós podemos dizer que amanhã Jesus volta, tá? Não é isto. Mas é verdade que está sendo gestado o ambiente, construído o contexto para se cumprir o grande e terrível dia da angústia de Jacó, que é o que exatamente? Nós sabemos que nos últimos 2000 anos, Israel passou por um tempo de angústia, o qual nunca houve igual, né? Segundo as próprias profecias de Jesus. Eles foram dispersos pelo mundo inteiro e eles foram perseguidos de uma maneira como nunca se viu e passaram por um bocado terrível. Mas, cumprindo a palavra de Jesus, isso tudo aconteceu no tempo em que Jerusalém deveria ser pisada pelos gentios. Mas esse tempo se cumpriu, porque hoje o governo de Jerusalém voltou à mão do povo judeu. Então, o que falta acontecer? O capítulo 14, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo porque tem vários. Mas o capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, se você tiver sua Bíblia em mãos, por favor, pegue-a agora e acompanhe a leitura que eu vou fazer. Porque o capítulo 14 do profeta Zacarias, versículo 1 em diante, ele vai nos dizer assim: eis que vem o dia do Senhor. Então o dia do Senhor já é o fim, já é a volta de Cristo, tá? Em que o seu despojo será repartido dentro de ti, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Metade
metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O monte será fendido pelo meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Queridos, aqui nós vemos uma invasão de Jerusalém que ainda não aconteceu. Nós sabemos que Jerusalém, ela foi destruída por Nabucodonosor, ela foi reconstruída, ela foi novamente invadida e destruída pelos romanos no ano 70, mas nenhuma dessas ocasiões bate com esta palavra, esta profecia. Então, quando esta profecia irá se cumprir? Segundo a palavra de Deus, segundo a associação verdadeira e correta com Ezequiel, irá se cumprir no fim. Ainda resta esta invasão, esta angústia para Jacó no fim, antes da volta do Senhor Jesus. Mas entendam, aqui, quando ele faz a menção do dia do Senhor, é sem dúvida uma menção, né, a uma última guerra, que é a guerra do Armagedon, mas isso já é outro assunto, tá? Porque entendemos que quando Cristo voltar, as nações não terão o poder de invadir Jerusalém, não terão o poder de, nesta invasão, levar metade da cidade cativa, não. Quando Jesus estiver lá, ele vai pelejar. Mas antes dele estar lá para pelejar, haverá um cerco e haverá uma violência contra Jerusalém. Aqui fala que metade da cidade será levada cativa e metade ficará. Então haverá um tempo muito grande, assim, de uma grande angústia, de uma grande perplexidade. E é nesse tempo em que Jesus, ele voltará. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. E aí se cumprirá, né, a grande angústia de Jacó, mas também a libertação de Israel. Mas também, né, como diz a continuação desta profecia de Zacarias, Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar. O reino do Senhor será implantado em toda a terra. Então, queridos, para que haja esta restauração, para que o povo eleito olhe para Cristo, terá que haver mais um tempo de dor, irmão Carlos, mais um tempo de angústia. Mas esse será um tempo pequeno, porque na verdade, né, o grande período em que Jerusalém deveria ser pisada pelos gentios, ele se cumpriu. Os 1290 e 1335 dias proféticos de Daniel já se cumpriram. Em 1967, depois de quase 2000 anos sendo pisada pelos gentios, Jerusalém voltou pela primeira vez, no momento histórico e no cumprimento das profecias, ao domínio do povo eleito. Nós estamos vendo aos nossos olhos as profecias se cumprirem. Mas mesmo assim ainda haverá um momento em que ela será novamente atacada. Este ataque será necessário para que o povo possa abrir os olhos e reconhecer o Messias,
aqueles que eles transpassaram, aquele que, quando eles fizerem isto, voltará para os salvar, conforme a leitura que nós fizemos. Não sei se deu para entender, né? Mas haverá uma restauração para Israel, não uma destruição. Mas antes de haver a restauração, haverá ainda um momento ainda de angústia, um momento ainda em que Israel, e hoje a segurança que parece haver ao redor dele, seja por conta do domo, né, o escudo antimísseis de alta tecnologia que protege a nação, seja por conta do poder político e da pressão que tem os Estados Unidos exercido nas últimas décadas, protegendo Israel. Isto não será suficiente para evitar um momento último de angústia. O que nós temos que entender, queridos, é que nós falamos muito sobre o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, ele já está acontecendo. Nós temos que entender que o tempo do fim, segundo a Bíblia, não é apenas os últimos momentos antes da volta de Jesus. Mas o tempo do fim é um tempo que começa desde que Israel, ele não aceita Jesus, ele, pelo contrário, ele repudia o Messias, e ao negar o Messias, ele atrai sobre si o juízo de Deus. Então é um tempo de juízo que começa naquele momento em que Jesus é crucificado, e ele então percorre os anos, percorre os séculos, passa pelo nosso tempo e continua. O juízo continua com a volta de Jesus. O juízo continua com o milênio. O juízo continua depois do milênio. Então o juízo de Deus, ele é por etapas, e as etapas são reveladas pelas profecias que têm se cumprido. Então o juízo de Deus tem acontecido e vai acontecer, mas paralelo a esse juízo, acontecem coisas como a restauração de Israel, que já aconteceu do ponto de vista material. O povo judeu está retornando para a sua terra. Mas ainda não aconteceu do ponto de vista espiritual, que vai acontecer segundo a palavra de Deus. Eles olharão para aquele que eles transpassaram. E essa restauração, segundo o apóstolo Paulo, o que é? Senão a ressurreição dos mortos. Porque a restauração do restante de Israel, ela também se dará com a volta do Senhor Jesus Cristo. E a volta do Senhor Jesus Cristo é a ressurreição dos mortos, a transformação de nós que estivermos vivos e o encontro com o Senhor nos ares, para que nós possamos estar para sempre com o Senhor, e para que o Senhor, ele liberte Jerusalém e estabeleça um reino milenar sobre a terra.